E aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo sobre um subtipo de criatura de Chaotic, e vamos falar hoje das criaturas Commander, ou Comandante, um subtipo exclusivo das criaturas Underworld, do submundo, e vamos falar sobre elas. Existem algumas que são bem nostálgicas para quem se lembra bem do desenho. Vamos nessa! Começando com o Agitus. Tanto a sua versão normal quanto a sua versão motivador eloquente são do subtipo Commander. A sua primeira versão tem um efeito simples, de apenas causar 5 de dano pagando um contador, e a sua versão motivador eloquente é até bem popular no jogo, tem muita gente que usa em deck, porque tem dois efeitos bons. Primeiro, no início do seu turno, as criaturas Underworld que você controla ganham Intimidate 20 de coragem e de poder. Tem um efeito secundário de que se uma criatura do oponente pode se mover para um espaço, ela deve fazer isso, como se obrigasse o oponente a se mover para a criatura que você quiser. E por ser uma criatura com dois contadores, só isso já é muito bom. Então essa carta acaba sendo bem popular em alguns decks que visam reduzir coragem e poder das criaturas do oponente. Alcoa, esse também é bem popular, esteve presente no desenho em um episódio interessante. Ele simplesmente tem 100 cravado em todas as disciplinas, além de um contador e 50 de energia que não é de jogar fora. O efeito dele é um efeito negativo, exauste, então sempre que ele atacar, ele perde 10 em todas as disciplinas, mas geralmente ele está equipado com um Stone Mail, que além de dar mais energia, também elimina essa habilidade, então ele não perde disciplinas enquanto atacar. Aí não é um combo lá tão indestrutível, mas é um combo bom. E o Alcoa está bem presente em alguns decks de disciplina. Borf Majar, esse aí é conhecido da animação, tem praticamente um episódio inteiro voltado nessa criatura. Uma carta clássica da primeira coleção, que tem Intimidate 10 de poder e sabedoria, além de status muito altos nessa disciplina. Um contador e 45 de energia. É uma carta nostálgica, legal, mas comparando com o jogo não envelheceu muito bem, em questão de ser uma carta forte. Ele poderia receber uma outra versão, seria muito legal para explorar bem essa possibilidade dessa criatura do 2 em 1, mas não aconteceu. Chargola. Essa é uma criatura que tem status bons também. Tem um efeito negativo de um Reckless 5, que pode ser eliminado com Stone Mail também. E basicamente é isso. Galmedar. Esse já é um comandante, além de comandante Minion, e também é popular. Tem status altos em 3 disciplinas, elemento terra, uma energia boa, e os dois efeitos dele são interessantes, o que é meio raro para um Minion. O seu efeito regular, que é o mais comum, enquanto ele está engajado com uma criatura que tem menos de 65 de poder, essa criatura não pode ser curada e nem ganhar energia, então já é muito bom. E ele comba muito bem com o Agitus, que reduz o poder da criatura, além de outras cartas do submundo que reduzem poder. E então ele acaba sendo útil. E o efeito Brainwashed dele também é interessante, que as criaturas que você controla causam 5 de dano extra se elas tiverem a mesma tribo, que é a criatura do oponente. E o Galmedar não é Unique, então você pode ter dois dele. Então dá para você causar 10 de dano extra se você conseguir fazer com que a sua criatura tenha a mesma tribo que a do oponente. O que é um pouco complicadinho, mas pode ser legal. Kamangareth. Tanto a sua versão normal de Dawn of Perrin quanto a sua versão aliado instável são do subtipo comandante. A criatura clássica de a versão original tem um efeito de causar 15 de dano nela mesma para desativar a Hive. E só pode usar esse efeito enquanto ela estiver engajada. Então ela era um anti-Dainian. Não é lá o melhor jeito de se enfrentar um Dainian muitas vezes, mas você desativar a Hive pode ser mortal contra alguns decks Dainian. Então é algo interessante sim. Enfim, é algo que existe, não que seja tão meta atualmente, o que vale a pena utilizar. E a sua versão aliado instável, tem visto algum jogo aí, eu até uso ela em um deck Daniel misto que eu tenho, e o efeito dela, na verdade, é o contrário, não é mais anti-Daniel. Enquanto você controla uma criatura dessa tribo, as criaturas desequipadas que você controla ganham outro perform poder 5. Ela tem dois elementos, fogo e terra, que combam bem, uma energia legalzinha e um suporte, então. Então é uma carta que pode valer a pena usar. Creek. Esse aí é bem presente na animação, era um dos servos, dos minionzinhos do Van Blut.
Essa versão dele é a versão Dawn of Perrin, apenas um Intimidate poder 10 e apenas Range. Não tem Swift, como muitas cartas dessa época. Ele apenas tem um poder bem alto, uma velocidade mais ou menos, elemento fogo e uma coragem e sabedoria baixa pra caramba. Então o cara, além de ser um minionzinho, ele é burro e covarde. Bem esperado de um capanga. Pirition, esse também estava bem presente na primeira temporada, aquela cobra legal lá. Tem os efeitos de Intimidate, só que de duas disciplinas que ele não é bom: coragem e sabedoria. Enquanto que em poder e velocidade ele até que é bom. Elemento fogo, bem comum para a tribo que ele possui. Energia mais ou menos e nenhum contador. Uma carta clássica de Dawn of Perrin que não envelheceu muito bem. É meio fraca para o jogo. Rage Trod. Esse aí também apareceu na animação, no episódio onde se descobrem os efeitos Minions no jogo do Tom contra o Milain. Ele tem status legais de poder, dois elementos bons, dois contadores, o que é bem bacana para uma criatura do submundo. Outro performe poder 5 e Reckless 5 nos seus efeitos regulares. E seu efeito Brainwashed é um efeito de relocar uma criatura para um espaço adjacente. E pode ser interessante jogar com ele, ele tem uma energia legal. Então, tanto como um suporte, porque ele tem dois contadores, ou como um lutador secundário, pode valer a pena jogar com essa carta. Rotar. Tanto a sua versão original quanto a versão negociador forçado são do subtipo comandante. A versão clássica dele também tem Intimidate poder 10, muito comum nessa tribo na primeira versão. Também tem um Reckless 5, porque ele tem 70 cravado de energia, o que era bem forte para a época e ainda é forte hoje. O elemento terra, poder lá em cima. E a sua versão negociador forçado, além de possuir 3 elementos, que é quase inédito para criaturas dessa tribo, tem alguns elementos, alguns status também muito altos, principalmente poder, a energia lá em cima, e o único efeito que ele tem é um efeito que era para ser negativo, que é se você tiver que mover uma criatura, tem que mover ele, ou um dos dois, caso você tenha dois rotar. Então ele é obrigado a entrar em combate, o que não exatamente é ruim na maioria dos casos. Skythia, também outra capanga do Van Blut. Sua versão normal e sua versão espiã de Gotos são do subtipo comandante. A versão clássica tem uma energia lá embaixo e apenas a vantagem de ter um fogo 5, enquanto a versão espiã de Gotos tem dois elementos, a mesma energia baixa, status bons até acima de 70 em 3 disciplinas, e o efeito dela é complicadinho. Ela não está no Recode ainda, não sei se é por causa desse efeito, que é o controlador do, no caso, se ela atacou alguém, aí deve o dono, o jogador que foi atacado, revela a mão e aí causa 5 de dano à criatura alvo para cada elemento de um ataque revelado. É um efeito meio confuso, mas enfim. Uma hora vai chegar no Recode, espero. Tacnon, como não falar dela, presente, clássica na animação, as suas duas versões, a normal e a Shadow Knight, Cavaleira Amazona das Sombras, tem o subtipo Comandante. A versão clássica tem o efeito de você sacrificar uma criatura do submundo e curar 25 de energia Tacnon, o que é uma cura boa, mas tem um custo bem alto. Tem Swift 1, status baixinhos, na verdade em velocidade, coragem e poder até que tá bom. Energia um pouco baixa, e é isso aí. Já a sua versão Shadow Knight, ela é muito jogada, é realmente um dos melhores lutadores, talvez o melhor lutador da tribo. Além de ter status bons em poder e velocidade, tem três efeitos que são interessantes. Primeiro, Strike 10, então ela causa 10 de dano no primeiro ataque. Não é invisibilidade, é apenas o Strike, então não dá para ser negado. E pagando um contador, ela faz com que o próprio ataque conte como o primeiro ataque desse combate. Então, é bom. Realmente é bom pagar um contador e ter um ataque com mais 10 de dano. Além de ter Swift 2, então o alcance dela é ainda maior. Geralmente usam ela equipada com Skeletal Stead ou algum outro equipamento que proporcione range. Além de ter dois elementos, o que também é bom para a tribo, e uma energia lá em cima. Ultador, mais um comandante e o único suporte que esse subtipo possui. Ele não está no Recode ainda, ou por ser uma carta ruim ou por ter um efeito meio difícil de programar. O efeito dele diz que os comandantes que você controla ganham o elemento fogo e Reckless 5.
Muitos comandantes dessa lista, inclusive ele próprio, não possuem elemento fogo, e é um elemento muito bom, muito útil, principalmente para a tribo Underworld. Então, pode ser interessante ter ele como um suporte para proporcionar o elemento fogo para a criatura e ainda causar um Reckless, mesmo um Reckless, que pode ser chatinho de jogar ou não. E o segundo efeito dele é, ele não pode ganhar Mildic Counters. Então ele tem mais um efeito de suporte. Ele também apareceu na animação, no episódio da invasão do Chaos na cidade Kiro. E não está no Recode ainda, uma hora talvez ele chegue. Esperamos. E o último comandante da lista é o Zapetor. Esse é bem usado em um deck de Vlar, porque ele tem um efeito relacionado com equipamentos. A energia dele é baixa, apesar de 2 elementos, ele não é um bom lutador, mas o efeito dele diz: sacrifique um Battle Gear e você causa 5 de dano na criatura alvo. Essa habilidade só pode ser usada uma vez por turno. Então, geralmente usam esse combo com o Vlar. O Vlar rouba um equipamento do oponente, sempre que uma criatura ficar engajada, e aí o Zapetor sacrifica esse equipamento e o Vlar fica livre para usar essa habilidade no turno seguinte. E o Zapetor tem o segundo efeito de sacrificar ele mesmo e destruir o equipamento alvo, o que pode ser um pouco caro, mas pode valer a pena. E é isso, esses são os comandantes, os commanders do Chaotic TCG. Se gostou do vídeo, deixa um like, comenta, se inscreve se é novo aqui e vem para o nosso servidor do Discord. É isso aí e até o próximo vídeo.